Olá pessoal, eu sou Fabiola Borges, ginecologista, e vou falar com vocês um pouquinho sobre o planejamento natural da família. O planejamento familiar, ele é dividido em artificial e natural, baseado no tipo de método que o casal usa para fazer o seu planejamento. Quando usa algum método artificial, como esses conhecidos aí, muito divulgados, ele usa algum método que vai interferir no organismo da mulher ou que vai interferir no momento do ato conjugal para que o casal decida se naquele momento está disposto a engravidar ou a não engravidar. O planejamento natural, ele é um planejamento que baseia em não utilizar esses métodos artificiais, a mulher não usar nenhum medicamento, não ser usado recurso algum na hora do ato conjugal, né? Nem a mulher introduzir alguma substância no seu organismo. E baseado nisso, a mulher precisa conhecer o seu corpo, conhecer o seu ciclo, conhecer quando ela está fértil e quando ela não está fértil. Então, o método de planejamento natural baseia nesse autoconhecimento. A mulher, ela tem alguns dias do seu ciclo que ela é fértil quando está ovulando e que o óvulo vai ser liberado do ovário. Diferentemente do homem. O homem é fértil o tempo inteiro. O nível de produção de espermatozoide é sempre igual. A produção de testosterona é sempre igual. Então, o homem produz espermatozoide a cada dia. Então, todo o tempo o homem está fértil. A mulher, ela está fértil em um período do ciclo, né? Isso varia de ciclo para ciclo. Os métodos naturais envolvem aquela tabelinha antiga, famosa, conhecida tabelinha, baseada num ciclo menstrual de 28 dias, que precisa ser um ciclo regular, e aí é calculado que mais ou menos por volta de 14 dias a partir do dia do primeiro dia da menstruação, a mulher pode estar no seu período fértil. E aí prevê que 3 dias antes, 3 dias depois daquele dia, seria o período fértil da mulher. A tabela a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é muito comum a mulher ter mudança do seu período ovulatório, de ter mudança do seu período fértil. A mulher é pura emoção. Passa por uma situação de estresse, aquilo muda o padrão da ovulação. E a ovulação pode acontecer antes ou após aqueles dias que foram calculados pela tabela. Então a tabela ela acaba tendo uma taxa de falha mais alta. Outro método natural é um método em que a mulher acompanha medindo a temperatura corporal, porque quando ela chega no seu período fértil, ela tem um aumento da temperatura. Tá? É um outro método também que vai basear na fertilidade e nos dias férteis da mulher. Outros métodos naturais que são mais eficazes em termos de espaçamento de gravidez são o método de ovulação Billings e o método Creighton. O método Creighton ele é menos difundido no Brasil e ele exige uma técnica bem estudada, bem analisada, tem que ser acompanhado por um instrutor formado nesse método, mas é um método que tem uma alta eficácia para espaçamento da gravidez. O método de ovulação Billings é um método que baseia também na umidade vaginal e que no Brasil a gente encontra mais instrutores, né? Eles são organizados e orientados pelo Semplafan, que é um órgão que ensina o método Billings, e é um método muito fácil de ser feito, em que a mulher passa a observar a umidade vaginal e aí ela vai saber qual a sensação dos dias inférteis e qual a sensação dos dias férteis. E ela vai saber se hoje ela está fértil, se hoje ela está infértil. Né? O interessante do planejamento natural, então, é essa vantagem de não estar usando nada artificial, de você estar percebendo o que a natureza está te contando. O seu organismo te conta se você está ovulando ou não, que dia você está ovulando ou não, não por uma data que você prevê. Você pode até prever numa tabela, mas esses métodos de observação diária, que são métodos que têm uma eficácia mais alta para espaçamento de gravidez, ele não prevê que dia que você vai ovular. Você sabe, hoje eu tô fértil, hoje eu não tô fértil, baseado no que você está percebendo da sua umidade vaginal. Existe um grupo grande em Nova York, que é o grupo Fem Health, a sigla é F de faca, MM de mamãe, 2 M's, né? Quem quiser procurar. O grupo Fem é um grupo que também trabalha com aplicativo de observação diária da umidade vaginal e que traz também toda uma orientação de espaçamento de gravidez ou se o casal quer engravidar, quais os dias mais férteis para engravidar. Então, esses métodos naturais, existem outros, né, mas que são às vezes menos difundidos. Esses que eu citei são mais difundidos. Eles podem permitir para o casal planejar sua família, né, de acordo com sua condição, sem estar
introduzindo algo artificial, algum medicamento, alguma estrutura, algum dispositivo ou algum objeto tenha que ser usado no momento do ato conjugal para que o casal planeje sua família, né? Porque a sua natureza está te mostrando, a natureza mostra para a mulher como que você funciona, se você está fértil, se você não está fértil, tá? Além disso, essa percepção vai te mostrar se você está saudável. Ovular é sinal de saúde. Se você reconhece a sua ovulação, você vai reconhecer que você está no estado de saúde normal. Se você vê que não está ovulando, busque o seu médico, porque pode estar acontecendo algum problema do ponto de vista hormonal, nutricional, do metabolismo, né? Então, e todo o funcionamento do sistema neurológico, metabólico, nutricional e hormonal, ele entra em sintonia para que você tenha uma ovulação saudável. Então, a ovulação, ela representa um estado de saúde da mulher, tá bom? Eu queria deixar esse recadinho aqui para vocês pensarem que vocês podem usar métodos naturais e realmente planejar a família de vocês de acordo com a necessidade de cada família, tá? Não é porque você vai usar um método natural que às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, vai usar um método natural, então você vai ter um monte de menino. Às vezes você vai ter um monte de filho porque você quer ter um monte de filho, que bom, né? A natureza tem que se perpetuar, a gente tem que colocar pessoas boas nesse mundo. Mas não quer dizer que se você optar por um método natural, que você vai ter mais chance de engravidar sem planejamento do que com o método artificial. Tá bom? Uma outra vantagem que a gente tem também dos métodos naturais é a melhora do padrão da sexualidade da mulher e do casal como consequência, porque a mulher tem uma libido mais natural, né? O método hormonal, por exemplo, ele bloqueia a libido da mulher, ele dificulta muito a questão da sexualidade, ele gera muito ressecamento vaginal. E quando a mulher não usa métodos artificiais, ela tem a sua sexualidade mais facilitada, né? A mulher tem uma qualidade de prazer sexual maior, ela tem uma melhora no seu desejo e o método natural cria mais intimidade entre o casal, porque a mulher ela precisa de afetividade para o seu estímulo do momento conjugal. E quando existe o método natural, o casal tem que falar mais, tem que estar dando, né, tendo mais entrosamento nesse sentido de saber como que está hoje, está fértil, não está fértil, e como que está esse dia de hoje. Isso gera uma intimidade, uma afetividade que é muito importante para a qualidade da relação sexual para a mulher e para o homem também como consequência, tá bom? Então fica esse recado que você não precisa de usar métodos artificiais se essa não é a sua opção, né? Se os métodos artificiais vão te causar problemas, você tem muitas opções boas de métodos naturais que mesmo que você não tenha nenhum tipo de problema com método artificial, fica esse recadinho aí, você pode viver mais de acordo com o seu organismo, observando o seu organismo, e isso é um aprendizado muito bonito. Você vai ver como que a natureza é perfeita, como que o seu ovário funciona, como que o seu organismo vai respondendo de acordo à medida que vai seguindo o seu ciclo, né? Então é uma oportunidade que você tem de se conhecer. É um tipo de conhecimento que com o método artificial às vezes você vai estar perdendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito da doutora Pilar Vigil, que é uma ginecologista chilena, que ela fala: o ser humano conhece muito de muita coisa, mas às vezes nós somos muito ignorantes de nós mesmos. A gente não se conhece, a gente não conhece o seu ciclo, a gente não conhece o próprio ciclo, a gente não conhece a nossa ovulação. E a gente tem a oportunidade de conhecer. Então fica esse recadinho, pense nisso. Você pode conhecer o seu ciclo, você pode usar um método natural e saber direitinho, ovula, não ovula, estou fértil, não estou fértil, e assim planejar a sua família, tá bom? Deixa aqui esse recadinho, dá o like aí se você gostar, né? Compartilhe com as pessoas que você acha que essa informação seja importante, e em breve estaremos postando mais vídeos sobre a saúde da mulher. Até a próxima, tchauzinho!